Hoje a gente vai falar sobre um tema que é super importante, que é envelhecer bem. E lógico que existem muitas formas de envelhecer bem. Existem muitas coisas que a gente pode fazer do ponto de vista mental, físico, espiritual, estético, né? Depende de cada um, para envelhecer bem. Mas do ponto de vista energético e como lidar com as forças da gravidade, com o nosso corpo e como usar o corpo de uma forma boa para que a gente possa envelhecer bem dentro para fora, aí eu acho que, não tenho certeza, né? Já consigo sentir não só em mim, que estou envelhecendo, mas todos os meus professores que são bem mais velhos que eu acho que eu tenho um professor, minha professora de Nova York, eu acho que ela já está nos seus 70 e pouco, e a mobilidade dela, e a força dela, e a energia dela, ela tem toda uma comunidade de gente que ela cuida, não só do ponto de vista da escola, mas também as pessoas que dependem dela, que são bem mais jovens do que ela. Então, assim, o que é que a técnica Alexander pode fazer para ajudar no envelhecimento, que seja um bom envelhecimento, aquele envelhecimento que tem mobilidade, que a gente possa usar nossas pernas, o joelho tá bom, que possa subir a escada, que possa pegar coisas do chão, que tenha a parte mente-corpo também cognitiva bem. Eu sinto que a técnica ajuda com tudo isso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre exatamente a técnica e o envelhecimento e como as duas coisas andam super bem. Eu vejo tantos memes também, tanta coisa na internet que você vê, que dá por sentado que o envelhecer é igual a dores, que você vai sentir dores. Eu comecei a fazer essa técnica com 36 anos. E eu tinha minhas dores, Ariel. Mas eu ainda era jovem, tinha minhas coisas e não podia perder tempo com as minhas dores. Eu ia nadar, eu morava num lugar onde o transporte público é ótimo, mas a bicicleta vai muito mais rápida. Então, eu em Amsterdã, tudo era bicicleta e eu ainda fazia meu esporte para me manter bem, porque senão eu sentia dores. E eu sentia dores que eram crônicas, que eram da família. Minha avó tinha problema de ciática, então eu fui a sortuda que eu também tenho isso. E é isso que a gente pensa, a gente nunca pensa que sou eu que estou fazendo algo comigo, que está me encurtando, me encurvando e eventualmente o corpo não aguenta mais essa falta de respeito com a natureza. E ele grita. As dores foram feitas para avisar: não faz isso comigo. O que as pessoas fazem? Tá doendo agora, tá bom, eu vou lá e vou fazer mais. Se você se mantém trabalhando com essa musculatura superficial, que é academia, alongamento, e nada contra academia e exercícios, mas não é o que você faz, mas é como você faz. Então, antes de resolver e fazer educação somática, pilates, academia, seja o que for, yoga, seja o que for, primeiro volte assim, porque a técnica Alexander te dá essas possibilidades. Hoje, eu tenho 58 anos, eu não tenho dor. Mas por que foi mágica? Não. Foi um trabalho que eu fiz comigo mesmo. Então, você vê as pessoas caminhando, elas vão caminhar de várias maneiras, e você vê, tem aqueles que caminham assim, e tem os apressados, os acelerados. Então, o corpo está aqui, mas eu já estou lá na frente. Para compensar isso, eu tenho que puxar a cabeça para trás. Ou seja, a parte mais importante dessa conexão de um controle primário, porque minha cabeça, pescoço e tronco faz o controle primário. Então, como eu me comporto nessa região vai determinar o uso do resto do meu corpo. Então, se ao invés de caminhar assim, ou seja, como for, eu volto a mim, eu posso voltar a me conectar com essa energia que me leva para o alto. E aí, com toda essa liberdade, eu me movo. Então, como eu fiz dessa autoobservação, essa consciência do psicofísico, eu estou sempre me trabalhando, então eu sempre sei o que eu estou fazendo, o que, como, e tem gente que acha que ficar aqui é tanto. Não, cara, eu posso ficar aqui eternamente, porque eu encontrei minha coluna, porque quem me dá o meu suporte é a minha coluna. Mas volta eu lá atrás, no meu primeiro ano de formação, bem mais jovem,
Eu ia para a escola, eu ia bem para a escola. Eu voltava cansada, porque eu tinha passado 3 horas me observando, fazendo as coisas da escola, mas a gente começa a soltar a musculatura superficial e você começa a sentir o cansaço que você não sentia. E aí eu tenho uma história para contar sobre velhice. Eu estava no meu primeiro ano de formação quando chegou Elizabeth Walker. Elizabeth Walker, ela foi uma professora da primeira geração, ou seja, ela teve aula com Alexander. E quando ela chegou na escola para dar aula para a gente, para ficar uma semana inteira com a gente, ela tinha 85 anos. Essa senhora, você só via a idade dela quando ela ia te passar alguma coisa, um papel para você segurar, então você via um pequeno tremor na mão, mas ela te pegava, você não sentia tremor nenhum, era essa energia. E eu ali morrendo de cansaço, e essa senhora de 85 anos, toda serelepe. E aí no último dia que ela estava na sexta-feira, nós fomos agradecê-la, imagina, na nossa cabeça, ela tinha saído desde lá da Inglaterra, atravessado o canal, só para ir lá dar aula para gente na Holanda. A senhora não está cansada? Agradecemos, e alguém perguntou, mas a senhora não está cansada? Tia, com aquela vozinha inglesa, eu estou um pouco cansada, porque eu cheguei aqui de Israel, e agora eu não posso demorar muito porque eu estou indo para o Japão. Eita, é isso que eu quero. Eu posso estar sofrendo agora porque eu sou jovem, mas lá na frente, se eu continuo me cuidando, eu sei que eu vou estar assim. 85 anos. Então, por que uma pessoa dessa tem tanta mobilidade, tem tanta energia? Porque se você vê, como você falou, a tua professora de Nova York, que está perto de 70. Não, acho que ela já deve ter mais. Então, eu conheço vários professores que já têm mais que isso. Por quê? E nós, professores da técnica, nós temos o hábito de dar aula assim, até a hora da morte. Não é porque a gente está trabalhando, a gente está trabalhando em si. Então, se você continua se trabalhando, você não tem problema de mobilidade nem de dores. É simples assim. Porque se eu estou aqui no meu velho hábito de ficar me encurtando, e aqui então eu arrumo outros suportes externos a mim. E aí toda essa musculatura, ela tem que, fisiologicamente, ela tem que se readaptar ao espaço que ela tem. Então, antes ela tinha esse espaço, agora ela tem esse espaço. Então, ela vai encurtar. E nós passamos na puberdade, que é a era do colapso, nós passamos no hang loose. E aí tudo isso vai ficando como informação no corpo. E daí um dia falo, au, dói, peraí, deixa, pronto. E as pessoas falam, senta reto, senta ereto. Mas aí eu chego aqui, toda essa musculatura, ela pensa que ela é mais curta, porque durante todo esse tempo, ela teve que se readaptar fisiologicamente a esse espaço onde ela mora agora. E é interessante que realmente na adolescência acontece muito, eu vejo fotos minhas na adolescência, menina super bonita, mas talvez eu não me achava tão assim, eu ficava me comparando, não tenho a menor ideia, eu não lembro tão bem. Eu achava que eu me achava bem. Olhando para trás, eu achava que eu me achava bem, mas eu vejo às vezes as minhas fotos, eu tô assim. E eu acho que tem muito a ver de minha sexualidade começa a aparecer. Essas coisas começam a crescer. O que você pode, o que você não pode. Eu acho que tem muito disso também. Então é muito interessante realmente esse encurtamento começar a ser bem visível. Lógico que muitas pessoas, você já vê crianças também, muito assim, de vez em quando, mas é muito visível na adolescência, realmente. Começa a ser muito visível. E querendo ou não, isso cria um hábito, né, inconsciente. Ou seja, a gente continua repetindo esses padrões durante os 20 e poucos. Aí quando chega nos 30 e pouco que a gente começou a linha, a gente já não está no crescimento, já começa, né, a outra linha do envelhecimento, podemos dizer assim. Aí as dores começam a vir, porque o corpo já não consegue aguentar isso, né? Ele estava te avisando. Não, às vezes nem avisando. Agora não tem escapatória.
Aí é por isso que a gente começa a sentir envelhecimento também durante essa idade. Mesmo que ele seja, nesse caso, precoce. A gente começa a sentir, vale, eu tô ficando velha, sem perceber que não é a velhice per se, não é necessariamente a velhice, é mais a posição no qual a gente se colocou, que agora demoraria um pouco mais, teria um pouco mais de trabalho, muito mais consciência e mais prática para sair dela, para que quando chegue nos 70, 80, 90, você ainda tenha vitalidade. Porque senão, se a gente se entrega a essas dores dos 30, né? Se entrega aos remédios que a gente vive falando. Você se entrega a essas coisas, até mesmo com tudo isso, pode vir as tristezas, as depressões, etc. Que nos 20 e poucos anos a gente está muito ocupado para até pensar. A armadura, não né? Dói. Essa proteção física. Por isso que eu acho que tem aquela coisa de que a gente vai para a espiritualidade, que tu está falando, me lembra muito daquela parte do awakening, do acordar, que as pessoas dizem. E normalmente acontece, né? Se você olhar para Jesus Cristo, aconteceu naquela parte antes dos 33 anos. E eu acho que é muito comum. Exato. E é muito comum o awakening acontecer entre 28 e 34. Para a maioria das pessoas. Até uma consciência de si no espaço e no que tudo que está acontecendo, o que você já criou, o que você não criou, onde você chegou, onde você não chegou. Essas coisas todas acontecem aí nessa coisa. E eu acho que é mais ou menos nessa idade também que existe uma possibilidade de mudança. Não é à toa que você começou a fazer a técnica Alexander aos 36. Você deve ter passado por isso, procurado respostas, essas respostas vieram naquela época. Entendeu? Sim. Para mim também o yoga, apesar de ser parte da minha vida desde pequenininha, ele se tornou muito mais importante durante esse período. É um momento de transição, um grande muito momento forte. De transição nessa época, que eu acho que aí você vai definir mesmo o teu rumo. Que é o que o Alexander já dizia, né? Você não decide o seu futuro, você decide os seus hábitos e os seus hábitos decidem o seu futuro. É isso. Você decide o seu futuro, você decide os seus hábitos e os seus hábitos decidem o seu futuro. Muito mais profundo é o que ele quer dizer ali do que uma pessoa normalmente entende. Porque quando a gente fala hábito, as pessoas dizem, eu tenho o hábito de beber a quantidade de água que eu preciso diariamente. Ou eu tenho o hábito de dormir cedo, eu vou dormir cedo, e eu tenho o hábito de fazer exercício. Tudo isso é válido, todos esses hábitos são bons. Ou então no lado negativo, eu tenho o hábito de fumar, eu sei que isso é ruim. Já está perpetuando o ruim e fumar, e já é ruim. Então vamos supor, eu não tenho o hábito eu não durmo muito bem, eu já sei que isso é ruim. Então existem hábitos tanto positivos quanto negativos, que eles também decidem o teu futuro. Mas além desses hábitos mais gross que eu quero dizer, os mais, né, mais assim... Aqueles claros, são claros. Aqueles claros, né, exatamente, claros, óbvios, né? Além deles, existem os hábitos que são muito mais profundos, que são os hábitos inconscientes, que são esses hábitos que a gente trabalha na técnica. Ou seja, aquela coisa de... Eu tô aqui conversando com você. Eu tenho duas opções. Eu posso estar comigo mesmo, a minha coluna vertebral com o meu pé no chão e sentir o chão. Consigo sentir o espaço entre eu e você para que eu consiga continuar em mim e receber a informação que você tem para me dizer e poder te explicar algo e não esquecer de mim. Ou... eu posso estar aqui escutando para você, porque esse era o meu hábito quando eu era jovem. Eu assistia minhas aulas assim. Mas você sabe que isso socialmente é muito mais aceitável, né? Porque estar aqui, as pessoas pensam que custa esforço. Sim, mas quando é o contrário. Mas eu assistia muita aula assim. Muita aula assim. Olha, eu tenho um aluno super jovem, 14 anos. O médico deu um rótulo, ele está com uma escoliose. Aí eu comecei a investigar, porque eu não gosto de rótulo, né? Eu aprendi que o rótulo te mantém ali onde você está, no rótulo. E um dia eu estava trabalhando com tantos papéis, eu pus um monte de... espalhei os papéis aqui na mesa, e eu estava daqui e olhei para cá. E aí eu me toquei. Aí eu lembrei do menino. Cheguei no hábito dele. Imagina, você está numa carteira escolar, que é aqui, é por onde a gente passa. Você está aqui, eu me viro aqui, e ainda estou com o pé para o alto. Quando eu me toquei disso, na outra aula com o rapaz,
eu deixei, eu falei, vamos imitar como se estivesse na escola? Aí ele estava ali escrevendo, eu deixei ele para ele esquecer de mim. Fui para o meu quarto. Quando eu voltei, ele estava com os pés para o alto, ali, realmente no hábito dele. Eu falei, tá ótimo. Agora, para um pouquinho. Antes de você mexer qualquer coisa, deixa teu calcanhar voltar para o chão. Quando o calcanhar dele, quando fez o touchdown, que ele voltou para o chão, eu vi acontecendo. E ele via a cara dele de... que tudo girou. Então, é tão simples, são coisas tão simples, mas é um dia a dia, são aquelas gotinhas homeopáticas, sim. Porque se esse menino, aos 14 anos, continua com o pé para o alto e virado aqui, claro que o rótulo dele vai se fortificar e sim, olha, ele tem uma escoliose. E aos 30 e poucos anos essa escoliose está muito pior. E aos 40 anos ele não pode mais fazer certas coisas. E por aí vai. E aí por aí vai. E aí os hábitos dele determinou o futuro dele. Não só se ele bebeu água ou dormiu bem, mas esses hábitos inconscientes que ele nem sabia que ele estava fazendo. Mas quem vai levar a culpa é a idade. Quem vai levar a culpa é a idade. Ou alguma outra coisa que inconscientemente ele consegue ver, mas nunca é um inconsciente. Porque o inconsciente a gente não consegue ver. Então, o trabalho... E ele tá lá longe, tá Tá lá lá atrás, longe. tá tudo lá no meu inconsciente. Então, eu não posso trazer nada. Então, eu acredito que é parte, tá bom, de um ser humano que quer continuar evoluindo e envelhecer bem. A grande responsabilidade depois desse acordar é continuar conscientemente evoluindo. Porque isso também vira hábito. Não, porque isso também virá. E conscientemente evoluindo é se olhar no espelho, é se ver, é tentar entender o seu próprio consciente, o que não está te levando para frente, mudar. E muitas vezes também na hora que você vê a pessoa diz, eu era sedentário, agora eu estou malhando, eu estou não sei o quê. Tudo isso é válido. Mas para você chegar mais profundo, não só como você falou, o óbvio, você realmente poder contar a sua própria história, porque o que acontece é que se os hábitos inconscientes te levam, você acha que você está escrevendo sua história, mas você só está escrevendo a história até onde a sua consciência vai. Então, a partir do momento que você fala, eu vou trabalhar em mim, para que eu seja mais consciente do que inconsciente, para que eu escreva a minha história do meu próprio jeito, daí as chances de ter uma jornada muito mais parecida com aquilo que você imaginou, e não só aquele sonho, e não só os desejos, e não só olhar para trás 10 anos depois e dizer, como assim? Mas não era isso? Eu estava em outro caminho, como é que eu cheguei aqui? E o envelhecer bem, para mim, está muito ligado a isso. Lógico que eu também adoro. Por exemplo, eu parei de amamentar. A primeira coisa que eu fui na minha dermatologista. Pedi logo para ela botar um pouquinho de botox aqui ao lado. Passei anos sem poder fazer nada, entendeu? Nada. Eu não coloco nada, porque eu estou bem assim, do meu jeito. Pois eu olhei para ela. Com as minhas próprias cores. Coloca logo esse negócio aqui, aproveita que eu parei. Então, tem tudo isso que também é legal, tá? Eu, do ponto de vista visual, eu também curto. Mas nada disso, para mim, é a base de quem eu sou. Porque eu sei que a base de quem eu sou vem dessa curiosidade de continuar aprendendo quem eu sou de um modo inconsciente para que eu possa ser mais consciente. E essa, para mim, é a única coisa que pode salvar qualquer velhice. Com certeza. Só que essa consciência, de novo, é tudo em gotas homeopáticas. Porque, veja, a gente fala de celular, porque todo mundo fica muito tempo ali no celular, né? Mas, quando eu vou pegar um copo d'água, como é que eu pego esse copo d'água? Eu estou pensando nos meus ombros ou eu só vou ali? Não, provavelmente a pessoa está olhando o celular por enquanto que vai pegar o copo d'água. É mais ou menos por aí. Ou seja, antes de eu chegar no copo d'água, eu falo, estou com sede. Eu já e vejo, aqui está o copo. O copo vem a mim, eu não tenho que ir até o copo. Então, eu trago o copo a mim. E quando eu bebo, o que as pessoas fazem?
jogam a cabeça para trás, porque elas não sabem. Quer deixar a mandíbula cair, como você era quando bebê. Você deixar a mandíbula cair, mas aí deixa minha mandíbula cair, eu me sinto bem. Então eu faço o quê? Eu jogo a cabeça para trás, porque aí eu corto toda essa conexão do meu controle primário. Tô beleza no meu velho hábito. Eu vou parar, Georgia, por um segundo, porque é muito interessante. Eu vejo na internet, eu vejo no Instagram o tempo todo o quote, né? Essa fala do Matthias Alexander, que ele que falou isso. Ninguém sabe quem é o Matthias Alexander, o que inventou a técnica, mas eu vejo assim, eu vejo ela mais em inglês, então eu não vejo tanto aqui no Brasil, tá? Mas mas já chegou aqui também. Eu vejo tanta gente repostando. Você não decide os seus hábitos. Você não decide o seu futuro, você decide os seus hábitos decidem o seu futuro. E as pessoas repostando, e eu olho para aquilo, porque eu entendo a profundidade daquilo, e eu fico pensando, nossa, essa pessoa deve estar pensando de dormir cedo, ela deve estar pensando que os hábitos são esses hábitos clássicos, básicos para uma vida saudável. Se uma pessoa entendesse o que ele quer dizer com essa frase, eu acho que ela não ia... Por isso que eu estou rindo, eu acho que ela não ia nem entrar ali, eu acho que ela não ia nem repostar. Porque o que tu está dizendo... É isso que me deixa doido. O que tu está dizendo é uma coisa muito intensa, Georgia. Tu tá falando que o ideal é que as pessoas vão beber água com plena consciência no presente momento, ao ponto de ter consciência do que está acontecendo no pescoço, por enquanto que a água desce pelo sistema. Isso é consciência. Isso é consciência. Mas é outra coisa. Eu sei, mas eu tô rindo porque são loucos como eu e você e alguns outros, honestamente, que se dispõem a estar aí. Só. Por isso que tu tem uma classe com 5 alunos dedicadíssimos. Mais 5 alunos. Mas as pessoas... É porque o máximo permitido... Eu sei. São 5 alunos para cada professor num curso de formação. Eu sei. Mas se você for ver um Joe Dispenza desse da vida... que fala. Não, tô falando da técnica que tem um marketing gigantesco e que aí você joga 300 num isso que eu tô dizendo. É isso que eu tô dizendo. Porque para um cidadão, Geórgia, tá disposto a ir profundo nesse quote do Alexander, a esse ponto, ao ponto de não deixar isso acontecer, a pessoa tem que ser um foco diferente já naturalmente. Concorda? Eu sempre fui do contra. Eu finalmente... Olha, sabe o que minha mãe dizia? A minha mãe sempre me disse, se você achar uma profissão que você não precisa fazer nada na vida, você vai fazer isso o resto da tua vida, até morrer. Pronto. Encontrei. Outra. Se tua cabeça não estivesse presa no teu pescoço, você ia perder ela em algum lugar. E eu sempre me lembro disso. Olha, não preciso segurar minha cabeça. Ela está presa. Porque no Alexander, pescoço livre. E as pessoas começam... Onde é que eu vou prender? Não precisa, está tudo preso. Está tudo conectado. Eu posso me soltar inteiro. Exatamente. Eu só preciso me entender como eu me comporto daqui até aqui. Até aqui. O resto eu não preciso segurar nada. Meu corpo é que faz. Meu corpo é que vai fazer digestão, que vai encaminhar essa água para tudo quanto é canto. Mas tem gente que acha que a consciência é um estado iluminado e que só os iluminados podem ocupar esse lugar. E cai ainda numa coisa de virar dogmática, aquela pessoa que vai, por exemplo, um guru vai ter que liderar a vida da pessoa. É uma pessoa perfeita. É uma pessoa... Primeiro, ela vai se fechar. Então, já fechou um sensor, né? Aí tem os hábitos que tem que ser assim, assim. Isso é para isso, isso é para isso. Então, entende tudo que é para que é e se fecha e medita. Ou tenta meditar, aí depois de meia hora sai e fala, estou consciente. Não sabe nem o que estava fazendo com os ombros. Mas, Georgia, calma.
se não fosse pela meditação, se não fosse pelo yoga, eu não teria chegado de A até, vamos supor, D. E por conta que eu cheguei a D, que eu consegui entender a técnica Alexander. Se eu tivesse ido do ponto 01 e eu tivesse ido direto para o meu primeiro professor da técnica Alexander, vai fazer uma aula. Não teria funcionado. Eu não teria ido mais do que uma aula. Porque eu passei pela yoga, passei pela meditação, que eu consegui chegar lá e entender. Ou seja, o que é massa dessas pessoas que estão buscando isso é que elas já entendem que é a responsabilidade delas, que elas que têm que ir atrás disso. E o melhor que elas conseguiram achar até aquele momento foi o que elas estão fazendo. Eu tenho, olha, sobre consciência, porque isso que a gente falou, ou dessa coisa, adoro meditação, não me entenda errado, adoro yoga, adoro tudo isso. Mas aqui, o que eu me refiro à consciência é realmente essa presença que você cria passo a passo, com gotas homeopáticas e que você pode estar presente a todo momento, sem ficar doido, porque tem gente que começa a achar que ia ficar doida. Veio uma coisa na minha cabeça e eu esqueci agora. Lembrei. Você chegou na técnica Alexander porque você fez a meditação, você fez yoga e tal. Eu cheguei na técnica Alexander através da voz. E eu tinha uma certa consciência sobre o som da minha voz, porque o que você escuta aqui não é o que as pessoas escutam lá fora. E quando você canta, aí sim você tem Mais um completo, um som mais completo, que se assemelha mais o que as pessoas escutam lá fora e eu também aqui dentro. Mas eu sabia que existia mais. Todo mundo gostava da minha voz. Mas eu sabia que tinha mais, eu só não sabia como chegar lá. E foi através da consciência do que eu estava fazendo comigo agora, com o meu instrumento vocal agora. Que é o seu corpo. Que é o meu corpo. Exatamente. E a minha voz é o reflexo sonoro do que está acontecendo no meu corpo. No momento presente. Então, a consciência, sim, a gente vai expandir. E o envelhecer bem está completamente relacionado a essa expansão de consciência do veículo no qual a gente move pelo mundo, que é o nosso próprio corpo, que está correlacionado com a consciência maior que temos dentro da gente. Então, Exatamente. ou seja, envelhecer bem, que é o tema de hoje, ele só acontece de acordo com a visão que a gente tem sobre a técnica, quando a gente tem um trabalho em si mesmo sobre a consciência que a gente tem hoje e diariamente melhorá-la para que ela alcance mais e mais, que ela seja mais e mais consciente. Porque toda a ciência já nos diz que 95% da nossa vida é levada pelo inconsciente, não pelo consciente. Então a gente acha que tem todo esse livre-arbítrio, mas é, na verdade, 5% da nossa realidade. E se a gente pode fazer esse 5% 6, se a gente pode fazer 5% 10, se a gente pode fazer 5% 20, aí sim a gente pode contar uma história que é mais parecida com o que a gente imagina e quer, ao invés de ser levado pelo além, seja ele o que for. Porque sempre vai ter alguém querendo, né? O comércio é um fortíssimo, que usa todos os meios possíveis para tirar a tua atenção. Doenças na família, pessoas passando por dificuldades, a economia, a política. Tem tudo, tem o mundo inteiro para te tirar de você o tempo todo. E conseguir se manter em si todos os dias da vida, todos os momentos da vida. E a prática disso é o que, na visão da técnica e na visão do que a gente, né, estuda, ajuda a nos envelhecer bem. A chegar aos 70, 80 anos como essas professoras maravilhosas que ainda estão viajando o mundo todo, dando aula, com muita vitalidade e ainda bom humor, né? Todo professor mais velhinho que eu conheço da técnica, eles têm um bom humor. Eu lembro um dia que o meu professor estava descendo eu estava esperando ele, já estava na minha semi-supina, deitada na mesa dele, e ele desceu
as escadas para ir para esse lugar onde eu estava, mas ele estava numa felicidade. E eu achei, primeiro, é legal, né, ter alguém tão feliz perto de você. E eu comentei com ele, falei, Ron, você está tão feliz? Óbvio. Para quê? Para que ficar de mau humor? Qual o sentido de eu estar de mau humor? Aí eu comecei a pensar, falei, será? Porque às vezes eu acordo de mau humor. Né? Às vezes eu acordei, porque são aquelas coisas que vão te entrando, sabe aquilo que eu devia ter falado para fulano e não falei, e isso vai ficando, e eu vou segurando, e isso vai me deixando mais ácida e mais encurtada. Mas quando eu saio disso, eu vejo que é uma idiotice estar de mau humor. Por quê? Para quê? Né? Para quê? E sim, tem dias... que não tem... Tem dias que chove. Então, como disse Walter Carrington, que perguntaram para ele, Walter, e quando você está deprimido, você faz o quê? Ele disse, às vezes eu abro a janela, eu abro as cortinas, está chovendo. Aí eu sento, eu leio o livro e espero passar. E é isso que eu acho que é interessante, gente. No fundo, não importa o tema que a gente traga para a conversa entre eu e a Georgia. E é isso que eu sei que vai ficar até repetitivo, não tem como não ficar. Porque não importa o tema que a gente traga à tona, a resposta é sempre a mesma. E se não for, se a resposta não fosse sempre a mesma, a gente não teria algo tão concreto para dividir. Não importa qual é o tema, a resposta é como mais eu posso estar dentro de mim, como é que eu posso fazer esses hábitos inconscientes, conscientes, como é que eu posso ter mais consciência do movimento que eu estou fazendo, do que eu estou falando, do que eu estou pensando, de como eu estou movendo pelo mundo. Então, vamos pensar no que Alexander falou. Porque a vida, tudo lá fora, vai te ensinar como fazer alguma coisa para melhorar. Na técnica Alexander, a pergunta é, o que é que eu não preciso fazer para poder voltar a esse meu estado natural? Porque tudo isso que eu fiz na minha vida, seja ela uma boa coisa ou não, mesmo o fato de eu tomar água, então eu não preciso puxar minha cabeça para trás para tomar água. O que é que eu não preciso fazer para trazer o meu copo de volta? Eu não preciso me colapsar inteira. Então, essa técnica, é isso que ela diferencia de outros métodos. Porque nós temos, Alexander mostrou a importância do controle primordial, que é a relação de cabeça, pescoço e tronco. E se você se mantém, não é segurando, mas se você se mantém em qualquer movimento, posições, se você respeita essa relação, pescoço livre, cabeça que vai para frente, para o alto, coluna que se alonga e que se alarga, é isso. Então, se eu estou bem aqui, o que é que eu não preciso fazer para pegar esse copo? O que é que eu não preciso fazer para levantar e para sentar? Então, a pergunta aqui é, o que é que eu não preciso fazer? E como é que eu faço isso? Essa será a próxima pergunta, né? O que é que eu não preciso fazer e como eu faço isso? Ou como eu deixo que aconteça naturalmente? Como deixar que aconteça. Então é isso, gente. É muito mais o que não fazer. E eu espero que a gente consiga decifrar isso de uma forma digital para vocês aos poucos, em doses homeopáticas. Em doses homeopáticas. Obrigada.